once again. Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo que eu tô gravando, a qualidade não tá muito boa, né? Mas é assim mesmo, a gente trabalha com o que a gente tem. É porque eu tava estudando para um concurso para professor SEMEC Teresina 2019, né? Você que não se inscreveu no concurso, você que é professor, faça, né? A minha área é História. E tem um assunto que muitos alunos, especialmente os que fizeram o Enem agora, estão tendo dúvidas nesse assunto. Tem dúvidas nesse assunto, né? Que é o assunto de feudalismo, né? Só que dentro do feudalismo, as várias características do feudalismo, né? Social, política e religiosa, tem um assunto chamado os impostos, né? Pagos pelos servos e pelos senhores, né? E as relações de nobreza, de fidelidade entre suzeranos e vassalos, chamado de suzerania e vassalagem. Se vocês quiserem, eu posso até gravar outro vídeo depois falando sobre o surgimento do feudalismo, o que é a divisão social, etc. Mas agora eu vou focar só nisso, porque é uma coisa que você sabe que história praticamente é uma matéria chamada decoreba. Desculpe aí o uso da palavra, né? Porque o professor de história falar isso é meio ruim, né? Mas tem esse assunto aí que os alunos têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, os impostos, né? Os impostos pagos pelos servos aos senhores são vários, né? Vários, inúmeros. Até porque naquele tempo o senhor, quanto mais ele podia sugar do seu servo, mais ele sugava. Mas os principais, o que cai em prova de Enem, prova de vestibular, prova de específico da UEMA no Maranhão e da UESP aqui no Piauí, e também prova de concurso, é a talha, a corvéia e a banalidade. Decore esses três nomes, tá certo? Talha, corvéia e banalidade. Se servir algum bizuzinho aí para você estudar, decore as três sílabas iniciais. Tacoba, talha, corvéia e banalidade. Ok? Agora, o que era cada uma, professor? Vamos lá. Talha era um imposto sobre a propriedade, a produção, né, o que era produzido dentro do manso senhorial, dentro do feudo, né? Manso senhorial, manso servil, não vou falar sobre isso agora não, vai confundir um pouco vocês. Então, talha era a produção, era um imposto pago com a produção daquilo que o servo, né, como é que eu posso dizer? Aquilo que o servo trabalhava, né? Aquilo que o servo fazia. Por exemplo, se eu plantava feijão, uma parte daquela produção de feijão ia servir como imposto para o senhor feudal. Lembrando, uma característica importante da Idade Média, não havia unidade monetária. O que é isso? Não havia uma moeda no feudalismo. Criação das moedas só lá na Idade Moderna, próximo período da história, né? Muito bem, então a talha era um imposto pago com a produção daquilo que o servo produzia no feudo. Ficou até um pouco cacófono, né? Aquilo que o servo produzia no feudo. Talha. A corvéia. O que era a corvéia? A corvéia era o trabalho obrigatório que o servo fazia no feudo. Ou seja, se eu sou servo, eu moro no feudo, né? Eu vivo no feudo, eu tenho que pagar esses impostos, e a corvéia é um imposto que é pago como? Trabalhando. Eu estou pagando a corvéia como? Trabalhando para o meu servo. E obrigatório. Quando eu falar a palavra imposto, você entenda como obrigação. Ok? A banalidade. O que era a banalidade? A banalidade, né? Como o próprio nome já diz, é uma coisa banal, uma coisa até que a gente fica até revoltado quando fala disso, né? A banalidade era o imposto pago com o material, instrumento de trabalho que eu usava na minha produção. Se eu usava a enxada do feudo, se eu usava um moinho do feudo, se eu usei um carro de boi do feudo, uma carroça do feudo, eu tinha que pagar a banalidade. Então, se eu sou trabalhador rural, eu vou usar algum material, um instrumento desse, né? Uma foice, um enxada, um facão, mas eu vou ter que pagar pro senhor feudal, né? Então, talha era a produção, né? Eu pagava
com a produção que eu tinha. A corvéia era o trabalho obrigatório para o senhor no feudo, e a banalidade era o instrumento de trabalho. E tem 2 impostos bônus, como eu disse, tem vários. Esses 2 aqui são bônus, e são 2 impostos até ridículos, entre aspas, me desculpe, que é a captação, que é o imposto por cabeça, ou seja, se você e seus 5 filhos e sua esposa, tinha que pagar por cada um, né? Você que era a pessoa que era servo, né? E a mão morta, que é mais ridículo ainda. Você ia pagar para a pessoa que morresse na sua família, dentro do feudo. Morreu um irmão meu, morava comigo no feudo, né? Eu servo, eu tinha que pagar o imposto. O assunto, agora eu vou falar sobre os laços de fidelidade entre os nobres, né? Porque você sabe que a sociedade feudal ela tinha uma divisão estamental, que é isso, ela é dividida em estados, né? O primeiro estado era o clero, os membros da igreja. O segundo estado era a nobreza. O terceiro estado, os servos. Mas isso aí fica para um próximo vídeo, para uma próxima aula, eu falo só sobre isso, tá ok? Como era a divisão social, ou melhor, a mobilidade social, porque você sabe que entre esses 3 estados, clero, nobreza e servo, não tinha mobilidade. Era chamado de sociedade vertical, ou seja, um maior do que o outro, não tinha mobilidade. Já dentro da nobreza, por exemplo, existia uma relação horizontal, e nessa relação existia a mobilidade. Como era que se dava essa relação? É aí que entra o nosso tema: suzerania e vassalagem. O senhor feudal era fiel ao nome fidelidade, era fiel ao outro, ou seja, em troca de algo, eu jurava minha fidelidade, minha lealdade a um senhor feudal. Quando eu falo senhor feudal, estou falando da classe social nobreza. Ponto. Como ocorria a suzerania e vassalagem? Eu sou um senhor feudal. Eu tenho condição de vida um pouquinho mais baixa do que outro. A relação vai ser de vassalo para aquele que tinha uma classe social mais baixa, né, que era mais pobre, vamos dizer assim, e o outro era chamado de suzerano. Um jurava fidelidade e o outro concedia algo a ele. Exemplo, nós temos um período de guerras, conflitos na Idade Média, né? Até entre feudos e contra-feudo, né? Nobre contra nobre. Eu estou precisando de proteção de um certo senhor feudal. Eu vou pedir a proteção dele, ele vai me dar a proteção dele, ou seja, ele vai botar o exército dele à minha disposição, me ajudar, mas em troca eu tinha que jurar fidelidade a ele. Em uma eventual guerra ou conflito, eu tinha que estar de prontidão para servi-lo, no caso aqui na guerra, né? Eu estava precisando de alguma terra para plantar algo, produzir algo. Esse senhor feudal, que era o suzerano, ele ia me doar o feudo dele, né, a parte do que eu quero, e em troca eu tinha que jurar fidelidade a ele, né? A partir de agora, eu era fiel a ele. Esses laços de fidelidade é chamado de suzerano e vassalo. Suzerano aquele que concedia, o vassalo aquele que recebia e jurava fidelidade. Como era, professor, esse juramento de fidelidade? Ele só batia as mãos e ok, beleza? Me segue no Instagram? Não. Né? Tinha todo um ritual que nós chamamos de investidura. Se eu ver esse nome em algum livro de história, algum professor falar, era o ritual de fidelidade, um dos que era feito entre o suzerano e o vassalo. Ritual de fidelidade e investidura. Né? Você já deve ter assistido algum vídeo aí medieval, filme, em que um se ajoelha diante do outro, ele coloca a espada no seu ombro e diz: eu lhe declaro a partir de agora meu cavaleiro, e você jure ser fiel a mim, blá blá blá, e etc. E aquele lá que estava de joelho é o vassalo, ele a partir de agora era fiel a ele, ele devia algo a ele, né? E sempre eles selavam esse juramento de fidelidade com um beijo, sem querer fazer gracinhas nem nada, mas era com beijo que eles juravam, que eles selavam o pacto de fidelidade, que tinha como nome um deles a investidura. Ok? Então o que eu tenho que saber basicamente disso? Que um doava, um concedia, o outro recebia, e tinha um juramento de fidelidade, troca mútua de fidelidade entre os dois, através de rituais, um deles a investidura.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e se inscreve no canal. Divulgue aí o professor.